Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Vamos caminhando, a semana já começou, nós já demos o start da semana 49 e nós vamos seguir. Hoje já é terça-feira e essa semana é o final do mês, né, de novembro. Nós estamos na última semana, né, do mês de novembro. Início do mês de dezembro já começa essa semana, então a gente tem uma semana com o finzinho de novembro e o início de dezembro, né? Nós já estamos pulando para dezembro e caminhando dentro da semana 49. Hoje, dia 2, então, dessa semana 49, a gente vai ler as duas cartas, né? Pequenas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, a cidade, né, de Tessalônica, os irmãos que estavam ali na região da Macedônia chamada Tessalônica. Então a gente vai estar lendo essas cartas, são bem pequenas, por isso que elas foram colocadas unidas aqui, né? E a gente vai então estar lendo essas cartas. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já começa a leitura. Pai, nós te damos graças, te adoramos, Senhor, por mais esse início de semana, por mais esse dia que o Senhor está nos dando. Obrigada, Jesus, pelo grande amor que tem sido derramado em nós através da palavra. Nós temos compreendido, Senhor, áreas na nossa vida que ainda precisam ser totalmente transformadas e outras áreas que o Senhor já tem moldado nosso caráter, que já tem transformado, que já nós parecemos um pouco mais com o Senhor, e é isso que a palavra vai fazendo conosco diariamente. Nós vamos sendo moldados realmente como esse vaso nas mãos do próprio oleiro, que quando ele percebe que não está muito bom, a massa ainda está moldável, né? Então ele vai mexendo, ele vai moldando, ele vai amassando novamente e vai então fazendo segundo o seu desejo. É assim que nós nos sentimos, sim, Senhor, nas tuas mãos, e é assim que nós queremos nos sentir nas tuas mãos, Pai. Totalmente maleáveis, totalmente é possível de ser moldado pelo Senhor. Pai, nos ajuda cada dia mais, Senhor, a cooperarmos com o Teu Espírito nesse processo de transformação, dando ouvidos, Senhor, para aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Obrigada, Jesus. Eu te agradeço, Pai, por mais esse dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, hoje, dia 28 de novembro, vamos seguindo, né? Vamos lá para primeiro a Tessalonicenses. Então, nós vamos ler os 5 capítulos, que são capítulos pequenos, né? E então a gente já finaliza essa primeira carta. Vamos lendo e a gente vai dando as pausas necessárias aqui. Depois a gente já vai seguir para a segunda carta, né? Que é o segundo Tessalonicenses, do 1 ao 3. São mais 3 capítulos pequenininhos. Pensando que Paulo está realmente, né, descrevendo e escrevendo coisas direcionadas àqueles irmãos que tinham ficado ali em Tessalônica, naquela região onde ele já tinha passado e que a gente viu ali em Atos que ele foi totalmente perseguido, né, naquele lugar. Deixa eu colocar um pouquinho de água aqui, pra gente já ir tomando, para ir refrescando a garganta. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, Silas e Timóteo, a igreja de Tessalônica, a vocês que pertencem a Deus, o Pai, e ao Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por vocês e oramos constantemente por vocês. Quando falamos com o nosso Deus e Pai a respeito de vocês, nunca nos esquecemos do trabalho que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor e da perseverança que vem da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Deus escolheu vocês, irmãos, muito amados por Deus, porque quando levamos o evangelho a vocês, ele não lhes pareceu mera tagarelice, sem sentido, mas vocês escutaram com grande interesse. O que nós lhe contamos produziu um resultado poderoso em vocês, pois o Espírito Santo lhes deu a profunda e plena certeza de que o que nós dizíamos era verdadeiro. E vocês sabem como as nossas próprias vidas foram para vocês as nossas... E vocês sabem como as nossas próprias vidas foram para vocês uma prova a mais da veracidade da nossa mensagem.
E assim vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, porque vocês receberam nossas mensagens com alegria que vem do Espírito Santo, apesar das provações e sofrimentos que isso lhes acarretou. Desta forma, vocês mesmos se tornaram um exemplo para todos os outros cristãos da Macedônia e da Acaia. E agora a palavra do Senhor se espalhou de vocês aos outros por toda parte, e não somente aos fiéis da Macedônia e da Acaia, pois por toda parte que vamos encontramos gente que nos fala da fé que vocês têm em Deus. Não necessitamos contar a eles sobre essa fé, porque eles é que estão sempre nos falando da excelente acolhida que vocês nos deram, e como se voltaram dos seus ídolos para Deus, de tal maneira que agora só o Deus vivo e verdadeiro é o Senhor de vocês. E contam como vocês estão aguardando o seu Filho voltar do céu, Jesus, aquele que Deus ressuscitou dos mortos e que é o único que nos pode salvar da ira que está por vir. A primeira carta, né, aos Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo já se identifica, traz, né, os irmãos que estão ali com ele, que passaram pela cidade de Tessalônica, e fala o quanto ele fica feliz por eles terem recebido a palavra com amor, que eles não viram Paulo como simplesmente um tagarela, e como eles têm espalhado essa palavra ao redor ali, né, na Macedônia e na Acaia. Então eles têm sido um testemunho real da transformação, do processo que o Evangelho vai fazendo em nós, transformando a nossa vida. Então Paulo fala isso de forma bem clara aqui para nós no capítulo 1. Capítulo 2. Vocês mesmos sabem, irmãos, quão valiosa foi aquela visita que lhe fizemos. Sabem como fomos maltratados e insultados em Filipos pouco antes de chegarmos aí e quanto sofremos lá. Entretanto, Deus nos deu coragem para repetir com toda a intrepidez a mesma mensagem a vocês em meio a muita luta. Assim vocês perceberam que nós não estávamos pregando com quaisquer motivos falsos ou maus propósitos em mente. Não tínhamos intenção de enganá-los, porque nós falamos como mensageiros de Deus, credenciados por Ele para anunciar a verdade. Não mudamos nenhuma vírgula da sua mensagem para acomodá-la ao gosto daqueles que a ouvem, porque servimos exclusivamente a Deus, aquele que sonda os pensamentos mais profundos dos nossos corações. Nunca procuramos em nenhuma ocasião ganhá-los com bajulação, como vocês sabem muito bem, e Deus também é testemunha que nós não estávamos fingindo ser amigos de vocês somente por ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca pedimos, nem de vocês, nem de outros, embora como apóstolos de Cristo tivéssemos certamente direito a alguma honra da parte de vocês. No entanto, entre vocês éramos tão amáveis como uma mãe que alimenta e cuida dos próprios filhos. Nós amamos vocês afetuosamente, tão afetuosamente que lhes demos não só a mensagem de Deus, mas também nossas próprias vidas. Vocês não se recordam, irmãos, como trabalhamos tão arduamente no meio de vocês? Noite e dia nos fatigamos e suamos a fim de ganhar o suficiente para viver, de maneira que as nossas despesas não fossem uma carga para ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus entre vocês. Vocês próprios são nossas testemunhas, como Deus também é, de que temos sido puros, sinceros e irrepreensíveis perante cada um de vocês. Pois vocês sabem que tratamos cada um de vocês como um pai trata seus próprios filhos, exortando, incentivando para que vivam de maneira digna diante de Deus, que chamou vocês para terem parte no seu reino e na sua glória. E nós nunca deixaremos de agradecer a Deus o fato de que quando lhes anunciamos a mensagem, vocês não pensaram que as palavras que lhe falávamos eram apenas palavras nossas, mas aceitaram o que dizíamos como a própria palavra de Deus, que foi eficaz na vida de vocês quando creram nela. E então, irmãos, vocês sofreram o mesmo que as igrejas de Deus na Judéia, com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês sofreram perseguição dos seus próprios patrícios, tal como eles sofreram do seu próprio povo, os judeus. Eles, depois de matarem os seus próprios profetas, levaram à morte o Senhor Jesus, e agora eles também nos têm perseguido. Eles estão contra Deus e contra os homens, procurando impedir-nos de pregar aos gentios
com receio de que alguns sejam salvos, e assim os pecados deles continuam aumentando, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Irmãos, depois que nós os deixamos e tínhamos estado longe de vocês por um breve tempo, embora nosso coração nunca os tivesse deixado, procuramos de todas as maneiras voltar para vê-los pessoalmente mais uma vez, pela saudade que temos de vocês. Queríamos muitíssimo ir visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, porém Satanás nos deteve. Pois qual é o objetivo da nossa vida que nos traz esperança e alegria e é a nossa esplêndida recompensa e coroa? São vocês. Sim, vocês nos darão muita alegria ao nos apresentarmos juntos diante de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar, porque vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Como é amoroso, né? A maneira como Paulo se refere aos irmãos ali na Macedônia, em especial Tessalônica, né? Que é a carta que está sendo direcionada, mas com certeza outras igrejas, assim como nós hoje estamos lendo isso. E ele é claro em dizer o quanto isso alegra o coração dele, em perceber como esses irmãos realmente têm perseverado, tem mostrado a sua fé, tem mostrado a sua disposição no Evangelho, mesmo diante também de perseguição, mesmo diante de afronta, né? Eles têm se mostrado fiéis ao Senhor e ao próprio Paulo, porque Paulo diz que a alegria dele, a glória dele é a igreja, né? São os irmãos que vão se fortalecendo, que vão crescendo no Senhor, e isso vai fazendo com que a coroa de Paulo fique ainda mais bonita, né? Com tantas pedras preciosas, que são vidas que vão sendo ganhas, alcançadas, que se tornam discípulos também do Senhor, e ele vai então ficando feliz e se gloriando no Deus que resgata as vidas através da sua palavra, através do poder do Evangelho. Capítulo 3, gente, vamos lá. Finalmente, quando não pude mais aguentar, decidimos ficar sozinhos em Atenas e mandar Timóteo, nosso irmão e companheiro de trabalho, ministro de Deus, a fim de visitá-los para fortalecer-lhes a fé e animá-los, para que vocês não ficassem abalados com todas as aflições que estavam sofrendo. Vocês sabem naturalmente que tais aflições fazem parte do plano de Deus para nós, os santos. Mesmo quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos antecipadamente de que logo viria o sofrimento, o que de fato ocorreu. E como eu estava dizendo, quando não pude mais suportar a saudade, enviei Timóteo para que verificasse se vocês ainda estavam fortes na fé. Eu tinha receio de que o tentador tivesse seduzido vocês e todo o nosso trabalho tivesse sido inútil. E agora Timóteo acaba de regressar, trazendo notícias boas de que vocês estão mais fortes do que nunca, na fé e no amor, e que se lembram da nossa visita com alegria e querem ver-nos tanto quanto nós desejamos vê-los. Assim, queridos irmãos, nós nos sentimos grandemente confortados em todas as nossas esmagadoras aflições e no sofrimento aqui, agora que sabemos que vocês permanecem firmes na fé ao Senhor. Podemos aguentar qualquer coisa enquanto soubermos que vocês permanecem firmes no Senhor. Como poderemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês e por toda a alegria e satisfação que vocês nos têm dado? Porque noite e dia nós oramos continuamente por vocês, rogando a Deus que nos permita vê-los novamente, a fim de suprir o que porventura falte à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, outra vez, nos mandem de volta a vocês, e que o Senhor faça o amor de vocês crescer e transbordar uns para com os outros e para com todo mundo, o exemplo do nosso amor por vocês. O resultado disso é que Deus, nosso Pai, tornará forte, santo e sem pecado o coração de vocês, a fim de que quem possam comparecer sem culpa diante dele naquele dia, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar com todos quantos lhe pertencem. Capítulo 3, Paulo então está dizendo desse desejo de ir vê-los, né, o quanto antes, que o Espírito Santo conceda essa graça de ele ir novamente a Tessalônica, de ver os irmãos pessoalmente, de poder acrescentar, né, ensino, coisas espirituais mesmo, para que eles possam cada dia mais crescer. Paulo tinha esse desejo
de sempre estar visitando as igrejas para que ele pudesse cooperar no crescimento do corpo de Cristo. Esse é o poder, né, do apostolado, dos ministérios mesmo que Deus instituiu para a igreja. Então o apóstolo tem sempre esse papel realmente de ir e continuar fortalecendo e de alinhar, né, as coisas que estão talvez desalinhadas, e assim vai se fortalecendo o corpo de Cristo e crescendo. Capítulo 4. E ainda quero acrescentar isto, irmãos. Vocês já sabem como agradar a Deus em sua vida diária, pois conhecem as determinações que lhe demos da parte do próprio Senhor Jesus. Agora nós lhe suplicamos, sim, exortamos a vocês em nome do Senhor Jesus, que vivam cada vez mais próximos daquele ideal. Porque vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Deus deseja que vocês sejam santos e puros e se conservem afastados de todo pecado sexual, a fim de que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não dominado pela paixão carnal e por desejos desenfreados, como fazem os pagãos, na sua ignorância de Deus e de seus caminhos. E esta é também a vontade de Deus, que neste assunto nenhum de vocês se aproveite de seu irmão, porque o Senhor os castigará por estas práticas, como nós antes já advertimos severamente. Porque Deus não os chamou para vivermos na impureza, nem cheios de imoralidade, mas para sermos santos e puros. Se alguém se recusar a viver de acordo com estes mandamentos, não estará desobedecendo às leis dos homens, mas de Deus, que dá o seu Santo Espírito a vocês. Mas quanto ao amor fraternal puro que deve existir entre o povo de Deus, eu não preciso falar muito, porque o próprio Deus está ensinando vocês a se amarem uns aos outros. Na verdade, já é forte o amor que vocês têm por todos os irmãos em Cristo em toda a Macedônia. Mesmo assim, amigos, nós lhe rogamos que amem cada vez mais. Esta deve ser a ambição de vocês, esforçar-se para levar uma vida tranquila, se importando com seus próprios negócios e fazendo o seu próprio trabalho, tal como já lhes instruímos anteriormente. Como resultado, as pessoas de fora da igreja vão confiar em vocês e respeitá-los, e vocês não precisarão viver à custas dos outros. E agora, irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um fiel quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os irmãos que já morreram. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor que nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo antes daqueles que já morreram. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o brado do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados até eles nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com ele para sempre. Portanto, confortem-se e encorajem-se mutuamente com essas palavras. Então, capítulo 4, ele vai falando sobre essa questão deles continuarem, né, perseverando nos ensinos que Paulo deu sobre os mandamentos, sobre as leis, sobre não praticarem imoralidade, guardarem os seus corpos. Então, Paulo com certeza deu vários ensinos a respeito das doutrinas, a respeito dos mandamentos mesmo, né, da lei do Senhor que é perfeita e pura, né, e nos leva à santificação. E aí ele continua no texto, no finalzinho do capítulo 4, falando sobre a ressurreição dos mortos. Porque a perseguição, como era muito intensa nessa época em que Paulo está escrevendo, com certeza muitos cristãos e até não cristãos estavam morrendo por conta do próprio Império Romano, da perseguição aos cristãos, da situação econômica que passava o Império Romano. Então muitas pessoas estavam sofrendo inclusive com a pobreza, com a fome, né, com as doenças. Então tudo isso causava morte. E com isso muitos cristãos ficavam tristes por perder pessoas que eles amavam tanto. Mas Paulo lembra que a ressurreição dos mortos no dia da volta de Jesus é algo que nos traz esperança. E é nessa esperança que o cristão deve permanecer. Capítulo 5. Quando é que tudo isso vai acontecer?
Eu não preciso realmente dizer nada a esse respeito, irmãos, porque vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão de noite. Quando o povo estiver dizendo, vai tudo bem, está tudo calmo, está tudo em paz, então de repente o desastre virá sobre eles, tão súbito como as dores de parto a uma mulher quando nasce o seu filho. E essa gente não poderá fugir para parte alguma, não haverá lugar onde se esconder. Porém vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito destas coisas e não serão surpreendidos como por um ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, e não pertencem à escuridão e à noite. Estejam vigilantes e não adormecidos, como os outros. Estejam atentos à volta do Senhor e permaneçam sóbrios. À noite é que as pessoas dormem, à noite se embriagam, mas nós que somos do dia, conservemo-nos sóbrios, protegidos com a couraça da fé e do amor, e usando como nosso capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos escolheu para derramar a sua ira sobre nós, mas para nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que possamos viver com Ele para sempre, estejamos vivos ou mortos na hora da sua volta. Portanto, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. Agora, pedimos a vocês, irmãos, honrem aqueles que trabalham incansavelmente entre vocês, os que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e aconselhá-los. Tenham grande consideração e respeito por eles, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Irmãos, admoestem aqueles que são preguiçosos ou rebeldes, confortem aqueles que estão atemorizados, tenham um carinhoso cuidado por aqueles que são fracos e tenham paciência com todos. Cuidem que ninguém retribua mal por mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e para todos. Estejam sempre alegres, permaneçam sempre em oração, estejam sempre agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus. Não abafem o Espírito Santo, não zombem daqueles que profetizam, mas ponham à prova tudo e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda espécie de mal, que o próprio Deus de paz faça vocês completamente puros e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados e irrepreensíveis até o dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Aquele que os chama é fiel, tal como prometeu. Irmãos, orem por nós, cumprimentem em meu nome todos os irmãos daí com um beijo santo. Ordeno-lhes, em nome do Senhor, que leiam esta carta a todos os irmãos e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Capítulo 5, então, ele vai dando uma finalização para essa primeira carta e ele vai falando, se empenhem, em permanecer santos, na oração, na comunhão, estejam sempre alegres. Ele vai dando pequenas advertências para que a igreja ali na região da Macedônia permanecesse então íntegra, permanecesse fiel, independente das tristezas, independente das tribulações que eles pudessem estar, que eles permanecessem na luz. Esse é o foco aqui do capítulo 5, estar na luz, permanecer na luz, porque a volta de Jesus é certa, não há dúvidas de que Jesus está voltando, E se Paulo disse isso há 2000 anos atrás, o que podemos nós dizer nos nossos dias? Jesus está voltando, ele está aí às portas. Segundo Tessalonicenses, gente, são 3 capítulos bem pequenininhos, nós vamos ler, porque a nossa leitura de hoje fala dessas 2 cartas de Paulo, dando continuidade aqui na ordem cronológica. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silas e Timóteo, a igreja de Tessalônica, guardada em segurança em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, dar graças a Deus por vocês não é somente o que temos a fazer de correto, mas é o nosso dever para com Deus, por causa da maneira verdadeiramente maravilhosa como tem crescido a fé que vocês têm e por causa do crescente amor que vocês revelam uns para com os outros.
Nós temos prazer em contar às outras igrejas a perseverança de vocês e a sua plena fé em Deus, apesar de todas as perseguições e tribulações pelas quais vocês estão passando. Isso é apenas um exemplo do modo justo e correto como Deus faz as coisas, pois Ele está usando os sofrimentos de vocês a fim de prepará-los para o seu reino, enquanto ao mesmo tempo está preparando o julgamento e o castigo para aqueles que estão afligindo vocês. E, portanto, eu quero dizer a vocês que estão sofrendo, Deus lhe dará alívio juntamente conosco quando o Senhor Jesus aparecer subitamente, descendo do céu em fogo ardente com seus poderosos anjos, trazendo julgamento sobre aqueles que não querem conhecer a Deus e que se recusam a aceitar o seu plano de salvá-los por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão castigados numa destruição eterna, expulsos para sempre da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quando ele vier para receber louvor e admiração por causa de tudo aquilo que fez por aqueles que creram. E vocês estarão com ele, porque creram na palavra que anunciamos a vocês. E assim, continuamos a orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra todo bom propósito e toda boa obra, recompensando-lhes a fé com o seu poder. Então, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado por causa dos resultados de vocês. A eterna graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo tornou tudo isso possível a vocês. Paulo, ele se alegra demais com a igreja ali na Macedônia. Foi uma igreja extremamente perseguida no seu tempo, viveu uma realidade financeira e econômica terrível, de muita pobreza, mas em todo o tempo havia uma alegria extrema nessa igreja, havia uma disposição muito grande para estar sempre disponível a tudo que Paulo e a tudo que os apóstolos precisavam, e havia uma alegria no Senhor por eles estarem sendo participantes do evangelho, da vida de Deus, da comunhão da igreja, né? Então, Paulo vai dizendo que ele vai contar o testemunho dessa igreja para outras igrejas por causa do bom exemplo que eles davam como irmãos em Cristo, mesmo em meio a todas essas situações que eles viviam. Capítulo 2. E agora, uma palavra sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Pedimos a vocês que não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, irmãos, com o rumor de que o dia do Senhor já começou. Se vocês ouvirem de pessoas que têm uma profecia, uma palavra, ou de uma carta que dizem ter sido mandada por nós, não creiam nisso. Não se deixem enganar por ninguém, não obstante o que eles digam. Porque aquele dia não chegará enquanto não acontecerem duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus, e depois virá o homem da rebelião, o filho da perdição. Ele se oporá a qualquer Deus que houver e derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. Ele se assentará como Deus no templo de Deus, alegando ser o próprio Deus. Vocês não se lembram de que eu lhes falei a este respeito quando estava aí? E vocês sabem quem o está impedindo de já estar aqui, pois ele só pode vir quando tiver chegado a sua hora. A obra desse homem da rebelião já está em marcha, mas ainda aguarda que se afaste do caminho aqueles que a detêm. E então aparecerá o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá com a sua presença quando voltar. Esse perverso virá como instrumento de Satanás, cheio de poder e falsos milagres e maravilhas. Ele enganará completamente aqueles que estão perecendo porque rejeitaram a verdade. Recusaram-se a crer nela e a amá-la e a deixar que ela os salvasse. Portanto, Deus permitirá que eles creiam nessas mentiras por meio do seu poder sedutor, e todos eles serão julgados com justiça por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer na injustiça. Mas nós devemos dar para sempre graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus escolheu desde o princípio dar-lhes a salvação, purificando-os pela obra do Espírito Santo e pela fé na verdade. Por nosso intermédio, ele apresentou o evangelho a vocês. Por nosso intermédio, ele os chamou para participarem da glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, irmãos, permaneçam firmes e mantenham-se fortemente seguros na verdade de nós lhe ensinamos em nossas cartas e durante o tempo que estivemos aí. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu consolo e esperança eterna, que não merecemos, anime seus corações com todo o consolo e os ajude a fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, o capítulo 2, ele continua falando, né, para os irmãos eles permanecerem realmente fiéis, não se perturbarem com cartas. Eu acredito que o início aqui, Paulo está falando de provavelmente cartas falsas que estavam chegando para as igrejas já em nome de Paulo, em nome de Pedro, talvez falando sobre a volta do Senhor, sobre situações que podiam estar acontecendo e que estava trazendo engano para algumas pessoas. Mas Paulo continua então falando para eles permanecerem nessa fé, né? Rejeitando todo e qualquer ensino que não procedesse de tudo aquilo que ele já havia ensinado para eles. Capítulo 3, e é o final então dessa segunda carta e da nossa leitura de hoje. Finalmente, queridos irmãos, chegando ao fim dessa carta, peço-lhes que orem por nós. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e triunfe por onde quer que vá, como aconteceu quando ela chegou a vocês. Orem também para que sejamos salvos das garras dos homens perversos e maus, pois nem todos creem na palavra. Mas o Senhor é fiel, Ele fará vocês fortes e os guardará dos ataques do maligno. E confiamos no Senhor que vocês estejam pondo em prática as coisas que nós lhes ensinamos e que continuarão a fazer isso. Que o Senhor faça vocês se aprofundarem cada vez mais na compreensão do amor de Deus e na perseverança que vem de Cristo. Agora, eis aqui uma ordem, irmãos, que eu dou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua autoridade. Afastem-se de qualquer irmão que gaste os dias na preguiça e que não siga o que nós prescrevemos para vocês, porque vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo. Vocês nunca nos viram ociosos quando estivemos com vocês. Nunca aceitamos comida de ninguém sem pagar. Trabalhamos duramente dia e noite pelo dinheiro que necessitávamos para nos mantermos, a fim de não sermos uma carga para nenhum de vocês. Não era porque não tivéssemos o direito de pedir-lhes que nos sustentassem, mas porque queríamos mostrar-lhes pelo exemplo como vocês deviam trabalhar para viver. Mesmo enquanto ainda estávamos aí, nós lhe demos este preceito: aquele que não trabalha não deve comer. Soubemos que alguns de vocês estão vivendo na ociosidade, recusando-se a trabalhar e gastando tempo metendo-se na vida alheia. No nome do Senhor Jesus Cristo, fazemos um apelo a tais pessoas e lhes ordenamos que se aquietem, arranjem trabalho e ganhem seu próprio sustento. E aos demais digo-lhes, queridos irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém se recusar a obedecer ao que dizemos nessa carta, vejam quem é e afastem-se dele, a fim de que ele se sinta envergonhado. Não olhem para ele como inimigo, porém falem com ele como a um irmão que necessita ser admoestado. Que o próprio Senhor de paz lhes dê a sua paz, aconteça o que acontecer, e que o Senhor esteja com todos vocês. Agora, a minha saudação que estou escrevendo de próprio punho, como faço no final de todas as minhas cartas, como prova de que ela é, na realidade, proveniente de mim, esta é a minha própria letra, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Então, o capítulo 3 finaliza com um pedido muito importante de Paulo, que eles não se tornassem pessoas ociosas. Por que, gente, que Paulo termina essa carta falando isso para a igreja da Macedônia? Porque muitos cristãos, por causa da imaginação ou por causa da esperança mesmo da volta de Jesus, eles acreditavam que aquele período de perseguição no Império Romano era o prelúdio, né, da volta de Jesus, era o que
aconteceria antes da volta de Jesus. Então, para que eu vou trabalhar se Jesus está voltando? Para que eu vou comprar uma casa se Jesus está voltando? Para que eu vou cuidar dos meus filhos se Jesus está voltando? Então, o pensamento daqueles cristãos que estavam passando por uma dura perseguição, por uma dura realidade, né, econômica ali na sua região, era de que Jesus estava às portas, já que Paulo estava pregando que Jesus ia voltar, então aquilo era para aquele momento. E Paulo diz, nós não sabemos o dia, nós não sabemos qual é o momento, não dá para prever isso. Então, enquanto isso não acontece, o que nós precisamos fazer como cristãos é ser exemplo para a sociedade e para nossa família, para os nossos irmãos mesmo. Então, que nós não estejamos ociosos, né? A ociosidade traz pensamentos negativos, a ociosidade traz fofoca, a ociosidade traz maledicência, né? Você começa a falar da vida alheia porque não tem o que fazer. Então, o Paulo está pedindo para que as pessoas trabalhem para o seu próprio sustento e também para que sejam exemplos uns para com os outros. Não devemos estar encostados em ninguém, em nenhum momento. Essas cartas, elas falam tanto ao meu coração no sentido de para os nossos dias, porque parece que foi escrito agora, né? De tão atemporal que é a palavra de Deus. Então a gente lê e percebe o quanto isso é vivo, o quanto isso é eficaz, inclusive para os nossos dias. Lembrando, gente, quem está chegando comigo aqui na leitura, que essas cartas que eu estou lendo aqui de Paulo, todas elas estão no estudo da carta de Paulo aí no canal. Então, se você quer se aprofundar, quer ver o que o texto está dizendo um pouco mais, quer estudar junto com a gente, tá lá os estudos, aprofundem-se, leiam, né? Vão lá nos estudos, deem uma olhadinha. É maravilhoso a gente poder sentar com a palavra e então entender contexto, entender por que Paulo está escrevendo dessa forma, para quem ele está escrevendo, né? Então, tudo isso é muito mais prático para nós entendermos a palavra de Paulo nessas cartas e colocarmos então dentro do nosso contexto de vida cristã hoje, que é o mais importante, inclusive. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Ótima terça-feira aí para vocês. A leitura foi um pouquinho mais comprida hoje porque eram 2 cartas pequenas, né? Mas normalmente a gente tem um período aí de 20 minutos, 25 minutos de leitura, né? Amanhã a gente volta para o livro de Atos e a gente vai continuar aí essa semana, o restante da semana depois no livro de 1 Coríntios. Vocês vão ver o quanto é tremendo ver Paulo escrevendo para essa carta que estava ali na região de Atenas, né? A região mais sul ali do Império Romano. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima terça-feira, ótimo dia para todos vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus.